Neste conjunto de temas que temos vindo a tratar nos domingos da Quaresma sobre a nova evangelização, e como tendes reparado, não me tenho tanto preocupado em refletir o que é a nova evangelização, mas em apontar caminhos para que a Igreja possa verdadeiramente, na sua missão, encetar e assumir este dinamismo novo. O tema de hoje é talvez aquele de que hoje se fala menos. Todos nós estamos sensíveis à importância da palavra, multiplicam-se as iniciativas, os cursos, e é um papel importante, é um meio importante para a Igreja evangelizar. Estamos também sensíveis à importância de dar testemunho. Um cristão que não mostra na sua vida o que é o Evangelho, dificilmente evangeliza. Não? Mas há outra dimensão, e que é esta que vamos falar hoje. Nós, os cristãos, fazemos parte da sociedade humana. Não somos estrangeiros. O Concílio Vaticano II é claro a esse respeito. Nós somos cidadãos desta sociedade humana a que pertencem todos os outros homens e mulheres, nossos irmãos, que porventura têm outras dimensões de vida e que não têm a graça da fé. E viver em sociedade com liberdade, não apenas repetindo aquilo que se lhe manda fazer. A liberdade precisa sempre de um discernimento, precisa sempre de um sentido das coisas. O cristão, antes de tomar atitudes, e às vezes são atitudes práticas, silenciosas, mas antes de tomar atitudes, ele tem que perceber a realidade, tem que escutá-la, e se ela for complexa, estudá-la, para que a sua decisão diante de desafios, de problemas, de situações concretas, a sua decisão de liberdade seja de cristão. Isto significa que a fé é uma luz que pode iluminar a realidade. E isso é feito discretamente, sem o aparato das iniciativas organizadas. Coincide exatamente com essa presença do cristão no meio da sociedade dos homens, não abdicando daquilo que é, da sua maneira de ver as coisas. Esta maneira de evangelizar é muito própria dos leigos, porque são eles que são a presença mais significativa da Igreja no meio da sociedade. Não é exclusiva deles, nenhum cristão está isento a este desafio de discernir o sentido das coisas e das circunstâncias à luz da sua fé. É talvez nestas circunstâncias que a expressão luz da fé tem mais sentido. É aí que a gente sente que a fé pode ser realmente a luz que nos esclarece, que nos ilumina o caminho da verdade, que sugere as opções da nossa liberdade. Isto pode levar o cristão a desafios muito concretos e exigentes, até porque as sociedades contemporâneas são complexas. Estamos longe já do tempo em que quase espontaneamente a doutrina da Igreja orientava os grandes caminhos da vida comunitária humana. Hoje não. Mas não podemos abdicar disso, abdicar de ser corajosos para que as nossas atitudes sejam iluminadas pela fé. Eu gostava de vos contar um caso para, de certo modo, exemplificar a importância desta forma de evangelizar, com o qual contactei há muitos anos e que me impressionou imenso. Fui procurado, não em Portugal, na Europa, por uma professora universitária de uma grande universidade europeia, professora de medicina, grande investigadora no campo médico, e
com surpresa dela, porque nada fazia crer que isso ia acontecer, nada no ambiente geral de todos os dias fazia crer que isso ia acontecer, quando se tratou das provas para o último grau académico, o professor ordinário, o professor catedrático, puseram-lhe diante dela um papel para ela assinar. Um papel em que praticamente ela renunciava às visões cristãs sobre muitas matérias que eu não vou agora aqui exemplificar, mas difíceis. Os colegas diziam, não faças caso disso, isso é um protocolo, isso vem de trás, tu depois no dia-a-dia podes fazer como te parecer melhor. Mas a sua consciência não lhe permitia assinar aquilo. Perguntou-me e eu disse, se fosse assim, não assinava. Isso é tão claro que está aí, se fosse assim, não assinava. E ela não assinou. E renunciou a uma cadeira académica, a uma cadeira de grande investigadora, porque exatamente a sua fé lhe disse que naquela circunstância ela não podia fazer como toda a gente, não podia sequer entrar nesse ramo do diz-se, não te preocupes, depois na prática não acontece nada. Não, estava ali escrito preto no branco. E ela era convidada a pôr a sua assinatura por baixo. Como eu vos dizia, é um dos casos em que a fé aparece como luz da consciência, aquela que ilumina a liberdade, que dá o sentido das coisas, que aponta o caminho. É nessas circunstâncias que, sim ou não, nós percebemos que ser crente atinge a nossa vida toda. Não se esgota em atitudes religiosas, mas atinge mesmo a vida toda. É nessas alturas que percebe que não se pode separar o meu compromisso de fé e a luz, o dom da fé que eu recebi, dos meus compromissos humanos numa sociedade concreta, nas circunstâncias concretas em que nós estamos. A luz da fé pode levar-nos a rupturas, mas leva sempre a um discernimento da realidade. É sempre um convite a que eu situo cada momento da vida, cada opção que tenho que tomar, sobretudo se ela envolve os outros, na perspectiva do Reino de Deus e não apenas nas perspectivas imanentes e utilitárias da sociedade. Isso é um anúncio. Pode ser silencioso, mas é um anúncio. Imaginem, por exemplo, numa sociedade como a nossa, que havia bastantes cristãos com esta consciência de que precisam de perceber a realidade à luz da fé e tomar decisões seguindo essa luz, que isso acontecia em casos como, por exemplo, quando se fazem leis, quando se resolvem estruturas fundamentais da sociedade, quando se ensina, quando se governa, quando se dirige uma empresa, quando se decidem as grandes questões do futuro da comunidade. Imaginemos que os cristãos faziam sempre este esforço de não partilhar decisões que não tenham essa marca da coincidência e da convergência da cidade dos homens com a cidade de Deus. Nós tivemos aqui na Igreja Portuguesa um exemplo, um grande movimento e que marcou a história da Igreja na primeira metade do século XX, geralmente no conjunto dos seus
sectores conhecida por Ação Católica Portuguesa e que tinha na sua dinâmica, na sua pedagogia e na sua preocupação primeira exatamente esta perspectiva. Ver, julgar e depois agir. Ver a realidade com objetividade, não a imaginar, não a deturpar, não a hipertrofiar. Vê-la na sua dimensão humana, na sua dimensão comunitária e na sua dimensão social. Perceber o que se passa. Perceber bem os desafios e as consequências desses desafios. Depois discernir. Iluminá-la com o que o Evangelho e a doutrina da Igreja diz sobre essa circunstância em concreto. E só então tomar decisões. Passar para o combate da luta concreta por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais digna do homem. Este discernimento tem que ser feito à luz da Palavra de Deus, que é a principal luz de iluminação da nossa fé, mas também com a Palavra da Igreja. Certamente todos sabeis que a doutrina da Igreja sobre a sociedade é hoje abundante, um monumento impressionante, sobretudo nos últimos 2 séculos, com a grande evolução social da Europa e do mundo. O magistério da Igreja não regateou o esforço de iluminar cada problema, cada dimensão, cada situação nova, com a luz da fé, tornada, nesse caso, magistério. Eu gostava agora de concretizar, para não estarmos só, digamos assim, no grande plano, quais são, digamos assim, os aspectos principais desta iluminação da realidade pela Palavra de Deus através do magistério da Igreja, e que são desafios ao cristão, em circunstâncias muito concretas, de confrontar a sua decisão perante a realidade com a luz do Evangelho. Certamente, o primeiro de todos e envolvente de todos é a dignidade da pessoa humana. O Santo Padre Paulo VI disse uma vez num discurso nas Nações Unidas que a Igreja é mestra da humanidade. E é. Também teve atropelos e não é tudo perfeito, mas são 2000 anos de combate pela dignidade do homem, pela dignidade da pessoa humana. E a consciência de que é essa dignidade, onde o ser criatura de Deus e cidadão da cidade futura entra certamente na nossa compreensão da dignidade humana. Não é que o lugar sequer de tentar dar exemplos das circunstâncias múltiplas e dramáticas em que, no nosso tempo, a dignidade da pessoa humana é posta em questão. Pois aí o cristão nunca pode tergiversar, não pode ter 2 opiniões nem 2 caminhos, custe o que custar. Ele tem que estar na primeira linha da luta daqueles que defendem em todas as circunstâncias, sempre, a dignidade da pessoa humana. Ligado a este aspecto fundamental, eu diria mesmo prioritário, na iluminação que a doutrina da Igreja e a nossa fé fazem da realidade, está o respeito sagrado pela vida, a vida como um dom de Deus, a vida sobre a qual nenhum outro ser vivo tem poder, a vida como um santuário inviolável. É uma espécie de sacrário onde a vida do Senhor acabou por habitar no meio de nós. Todos sabemos como é hoje complicado na sociedade contemporânea, nas leis, nas práticas, no discurso,
na condescendência de critérios, como esta é hoje uma grande batalha. A defesa da inviolabilidade da vida humana. Um outro aspecto importante que o Evangelho e depois a doutrina da Igreja sobre a sociedade desenvolvem e, portanto, dando-nos matéria para esse discernimento à luz da fé, é a consciência da dimensão comunitária da sociedade e da vida. Nós não somos um conjunto de indivíduos, cada um a lutar pelo seu bem e a puxar para o seu lado, a pedir ajuda quando isso nos dá jeito, a servir-se dos mecanismos da sociedade só para nosso proveito e nosso bem-estar. A vocação da humanidade é de comunhão. A grande família humana, no magistério dos Santos Padres do último século, aparece muito desenvolvida esta ideia que nós somos membros de uma grande família que se chama humanidade e que temos uma casa comum que se chama o planeta Terra. Ligada a esta dimensão comunitária, há a vitória sobre todos os individualismos, os interesses particularistas e injustos. O que é que significa para o bem da comunidade uma decisão motivada só pelo interesse de pessoas ou de grupos? A luz da fé convida-nos, eu diria mesmo mais, exige de nós, em cada circunstância, que para além do bem particular, nós identifiquemos o que é o bem comum a todos os membros desta grande família, a família humana. E aí as coisas são tão concretas como o destino universal dos bens. Ninguém é senhor absoluto daquilo que tem. Ninguém é senhor absoluto das suas próprias fortunas. O destino daquilo que a terra produz e que o homem consegue, com o seu esforço, enriquecer e aumentar, o destino último de tudo isso é o bem desta comunidade, é o bem comum, é o bem da humanidade. De vez em quando aparecem nos jornais exemplos bonitos de homens e de mulheres que, diante deste discernimento, tomam decisões exemplares de destino a dar àquilo que o acaso ou o engenho pessoal fez convergir para a sua posse. Mas, sobretudo, este espírito evangélico da vida leva o cristão a abrir-se àquilo que é a alegria da partilha, do pôr em comum, construindo não apenas teoricamente, mas realmente a comunidade dos homens. Isso é sempre necessário. Toca-nos todos os dias. Mas há períodos da história do mundo e das comunidades em que é mais necessário, em que esse desafio se torna premente, é um desafio de cada momento. Um terceiro aspecto em que a doutrina da Igreja e o Evangelho insistem muito neste dar luz para o discernimento que os cristãos devem fazer nas diversas circunstâncias é a afirmação de que a sociedade é obra de todos. Todos nós somos corresponsáveis pela construção de uma sociedade digna do homem, que respeite a vida, que partilhe, que tenha essa consciência do destino universal, dos bens de todos. É um dos problemas sérios na evolução das sociedades contemporâneas
penso que a definição dos serviços públicos e a concepção dos Estados, os próprios dinamismos políticos inerentes aos sistemas, de certo modo favoreceram isso. Os responsáveis da sociedade são alguns, os beneficiários da sociedade são todos. E não é cristão isto. Não é para aí que nos conduz a luz da fé. A tal identidade cristã de estarmos inseridos na sociedade com todos os outros homens nossos irmãos. Todos somos corresponsáveis. Quem se põe na atitude de ser apenas beneficiário de uma estrutura coletiva começa por perder a própria grandeza da tarefa que nos incumbe de construir a humanidade. Nestas dimensões eu podia, não temos tempo, é uma abordagem breve de uma problemática abundante, mas devemos ter consciência que há dimensões basilares para este estar no mundo, estar na sociedade com o espírito do Reino de Deus. E essas dimensões basilares no Evangelho e na doutrina da Igreja são claras. A verdade, a justiça, a paz. Quem dá um jeito à verdade para conseguir os seus fins, quem não hesita em relativizar a justiça porque pensa que os resultados conseguidos são melhores, estão no fundo, sem talvez o querer, a cavar os alicerces das tensões que depois comprometem a paz. O cristão é cidadão de duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. E tem que fazer sempre no seu coração e na sua inteligência a síntese desta dupla cidadania. E não tenhamos medo, neste diálogo apaixonadamente construtivo com o mundo em que vivemos, não tenhamos medo de reconhecer que no mundo, às vezes não por caminhos identificáveis como caminhos de igreja ou do Evangelho, há muita gente e há muita coisa bonita. Há muita gente para quem o Senhor depositou no coração esta luz que os leva a procurar estes valores. O Concílio Vaticano II foi mesmo mais longe e convidou a Igreja e os cristãos em cada circunstância a não terem medo, de olharem com objetividade para essas coisas bonitas que existem à nossa volta, que existem fruto de outros homens e mulheres. Não termos medo de identificar aí sinais que nos dizem que o Reino de Deus, afinal, está mais perto do que eu supunha, que há muita gente à espera desse reino e que nós só não acertamos em ler-lhe o Evangelho naquela página que naquela circunstância eles podiam entender. Lumen Gentium foi assim que começou o concílio. Que a nossa qualidade cristã seja luz e que possamos dizer com todo o coração, como diz a Constituição Apostólica Gaudium et Spes, as alegrias e as dores, as tristezas e o luto da humanidade de hoje são as alegrias e as dores dos cristãos, dos filhos da Igreja, porque nós amamos-los como irmãos e somos corresponsáveis de uma única cidade que todos nós desejamos que seja um dia a cidade de Deus.